Boa tarde a todos, boa tarde a todas. São 15h30, vamos caminhar com Jesus. Eu estou ainda organizando as coisas, né? Cada hora eu estou me arrumando de um jeito, né? Então, estamos vendo aí a melhor forma de fazer a live. Estamos fazendo a live hoje às 15h30, né? Então, vamos ver, de repente eu volto a fazer a live também no sábado e domingo. Estou organizando as coisas ainda. Né? Hoje vai ser um desafio fazer a live, porque a leitura do Evangelho é literalmente o capítulo 15, né? Capítulo 15 inteiro de Lucas. Mas, assim, a gente vai dar um jeitinho, né? A reflexão eu acho que é muito interessante, muito importante. Essa é uma questão de deixar guardada, né? De repente até ver alguma forma de ficar mais fácil das pessoas acessarem essa live. Né? Existe um motivo muito claro para isso. Né? Existe, inclusive, num post que eu fiz já hoje, já mostro o resumo dessa live, mas eu acho que é muito importante a mensagem dela. Eu acho que é muito importante a mensagem dela porque as pessoas talvez não estejam preparadas para isso. Ô, Torre, que bom te ver aqui, paz e bem. Sabe, às vezes as pessoas não conseguem entender, né, como é essa relação, né? Então é necessário que as pessoas absorvam essa fala, absorvam esse entendimento. Então, daqui a pouco a gente vai começar a leitura, né? Volto a falar, peço uma certa tolerância, porque é literalmente o capítulo 15 inteiro hoje, né? É provavelmente a maior leitura, né? Porque na Paixão de Cristo, a leitura é maior. Só que a Paixão de Cristo é uma leitura partilhada, né? A única proclamação do Evangelho que é partilhado. Então, assim, quebra um pouco. Né? Na Paixão você tem a parte que é feita por quem proclama, a parte por uma, duas ou até três pessoas, e tem a parte do povo. Essa não é uma leitura de uma pessoa, é a maior leitura de todas. Mas vamos nós. Acho que dá para a gente fazer, também não é tanto texto assim. Hoje mesmo me perguntaram, Bernardo, você quer fazer a parte menor? Não, vamos fazer a parte maior mesmo. Vamos tocar em frente, né? É importante que a gente faça uma leitura com cuidado. Né? Então, daqui a pouquinho a gente está começando, né? Só dá 35. Eu sempre faço esses minutinhos. No início da live eu não fazia, não. Depois eu aprendi que valia a pena fazer uns minutinhos. E no fim das contas dá para fazer tudo sem problema nenhum, né? Então é só a gente ter um pouco de cuidado, um pouco de paciência que a gente consegue. Bom, vamos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhe esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma,
não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando à casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher que tem 10 moedas de prata perde uma, não acende uma lâmpada e varre a casa para encontrá-la? E quando a encontra, não reúne as amigas e vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo, pois encontrei minha moeda perdida? Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos por um pecador que se converte. E Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Dai-me a parte que me cabe. Dai-me a parte da herança que me cabe. O pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu dali para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então, pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou trabalhar no seu campo para cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então ele caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora. Vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado de meu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, o seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e o cobriu de beijos. Então, o filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir o meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho, que estava no campo, ao já perto de casa, ouviu o barulho da música e da dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalhei para ti tantos anos, jamais desobedeci qualquer ordem tua, e tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou este filho que esbanjou teus bens com prostitutas,
matas para ele um novilho cevado. Então o pai lhe respondeu: Filho, tu estás sempre comigo, o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, Djalma e Doraci entraram aí. Boa tarde, paz e bem, Djalma, paz e bem, Doraci. Sabe, as palavras de hoje, tanto a primeira leitura, quanto a segunda leitura, quanto esse evangelho que eu acabei de ler, ele nos leva a uma profunda reflexão. Sabe, porque às vezes a gente não consegue entender Deus. Não consegue. O que, aliás, não é surpresa. Na primeira leitura do domingo passado, a gente falava isso, né, que as pessoas não conseguem entender os desígnios de Deus. Mas se a gente for pegar as leituras, parece tudo muito estranho. Nós vemos na primeira leitura. Na primeira leitura, nós estamos no livro do Êxodo, o povo que foi liberto do Egito. Né? Esse povo que, para ser liberto, Deus mandou 10 pragas. Para ser liberto, Deus moveu céus, terra e mar. Deus abriu o mar para que eles passassem. Deus colocou uma coluna de fogo para proteger eles enquanto eles atravessavam o mar. Sabe, esse mesmo povo chegou perto do Monte Urá e ouviu de Deus. Moisés ouviu de Deus: sobe aqui o morro que eu quero passar umas regras para vocês. E como Moisés demorou um pouquinho, o povo, usando os termos de hoje, chutou o pau da barraca, fez um ídolo, porque o problema não é fazer imagem, o problema é fazer ídolo, colocar alguma coisa no lugar de Deus. Então o povo fez um ídolo e colocou esse ídolo, colocou essa imagem desse bezerro, né, no lugar de Deus e começou a adorar a Deus. Ou seja, Deus que fez tudo por esse povo, e esse povo traiu a Deus. E aqui a gente tem que tomar cuidado, porque quem escreve, escreve com a cabeça da pessoa. Deus ilumina ela, mas ela não tem o pleno entendimento, ela escreve com as palavras dela. Então diz assim: Deus se encolerizou, Deus que ia varrer essas pessoas da terra. Ia dar uma descendência a Moisés. Aí vem Moisés e fala assim: olha, o senhor prometeu a descendência a Abraão, Isaque e Israel. O senhor não pode esquecer isso. Sabe, é muito interessante porque esse povo pecador, esse povo idólatra, ele não pediu perdão. É muito interessante porque, se você prestar atenção, eles não pediram perdão, mas Deus não os destruiu. Do mesmo jeito que aqui na segunda leitura, né, a leitura de São Paulo a Timóteo, São Paulo, Márcia Modesto, boa tarde, paz e bem, Márcia. Sabe, São Paulo conversa com Timóteo e São Paulo fala claramente, né? Ele fala claramente que onde existe o pecado transborda a graça. E ele diz mais que Jesus veio para salvar os pecadores. E ele diz mais: eu sou o primeiro pecador. Paulo se acusa: eu sou o primeiro. Porque eu blasfemava contra a igreja. Eu perseguia a igreja. Paulo era um homem sedento de sangue. Quando os judeus apedrejaram Estevão, Paulo guardava o manto da
pessoas, porque daí as pessoas podiam jogar pedra com mais força, com mais raiva. Ou seja, Paulo não só aprovou matarem Estevão, como ajudou matarem Estevão. Paulo invadiu a casa dos cristãos para trazer os cristãos presos. Paulo ia para a igreja de Damasco para destruir a igreja de Damasco. Paulo se arrependeu. Paulo pediu perdão. Porque vamos falar sério, todo mundo esperava que Jesus mandasse uma bola de fogo e matasse aquele sanguinário do Saulo. Em vez disso, Jesus se encontra com ele. Saulo, Saulo, meu filho, por que me persegues? Sabe, Jesus quase pede desculpas a Saulo. Que negócio é esse? O povo do Egito não pediu perdão e foi perdoado. Saulo não pediu perdão e foi perdoado. E aí eu chego no Evangelho. No Evangelho, aqui é muito claro aqui no início, né? Os publicanos e os pecadores, no caso os pecadores públicos, se aproximavam de Jesus. E alguns, os fariseus e os mestres da lei, os entendidos da religião, o condenavam. E condenavam ele não era à toa, porque não só ele acolhia esses pecadores, como fazia refeição com eles. Na época de Jesus, você fazer uma refeição pública com alguém é você assumir uma aliança. É você dizer assim, eu estou com essas pessoas. Eu e essas pessoas estamos juntos. Né? Seria o que hoje as pessoas falam, estamos juntos. Né? Então, é mais ou menos isso que Jesus fez. E aí é impressionante, porque Jesus também não rebate essas pessoas. Apesar dessas pessoas pensarem diferente de Jesus, Jesus, nesse primeiro momento, não faz nenhuma oposição a elas, apenas conta 3 parábolas. E a terceira, né, eu não posso gastar todo o tempo que eu queria falando sobre tudo isso, porque ia ficar muito longo, mas vamos centrar na terceira. A terceira é talvez a mais impressionante de todas. O filho mais novo pede a sua parte na herança. Pela regra, o que esse homem devia fazer? Eram 2 filhos. Então, ele divide a herança em 3 partes. 2 ficam para o filho mais velho e 1 fica para o filho mais novo. Só que, ao pedir essa herança, esse filho está dizendo para o pai assim, pai, para mim você morreu. Para mim você não é mais nada. Eu não quero mais nada contigo. Me dá a minha parte aí que eu vou embora. É mais ou menos isso que ele fez. E, de fato, foi o que ele fez. Ele pegou tudo e saiu, foi para um lugar distante. E, pelo que a gente... houve uma vida desenfreada, ou seja, uma vida de tudo que não tem nada a ver com a religião dele. E aí surgem os problemas, as dificuldades, e ele acaba ficando na pior, na miséria absoluta, na total indignidade. Bernardo, como é que você sabe isso? Observa bem, o judeu não come carne de porco, porque porco é impuro. Ele estava em tamanha indignidade que ele não só foi cuidar dos porcos, como ele queria comer a comida dos porcos. Olha a indignidade desse homem. Mas nem isso deram a ele. E aí, ele cai em si, vê o mal que fez. Olha, nesse ponto, esse homem é melhor do que o povo do Egito e do que Paulo. Porque pelo menos ele viu o mal que ele fez. E se levanta para pedir perdão ao seu pai, diferente do povo do Egito, diferente de Paulo. Só que o pai, quando o vê, não permite que o filho peça perdão. O filho até acusa o pecado dele. Pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas quando ele vai pedir o perdão,
me trata como um dos teus empregados, quando ele vai pedir o perdão, o pai já não deixa mais. E aqui a gente tem que entender a diferença de perdão e misericórdia. Porque, na verdade, se o povo do Egito não pediu perdão, como é que Deus perdoou eles? Deus não perdoou, porque Deus só perdoa quem pede perdão. Se Paulo não pediu perdão, Deus não perdoou Paulo, porque Deus só perdoa quem pede perdão. O filho acusou o pecado, mas ele não pediu o perdão, porque o pai não deixou pedir. E aqui é que mora a questão central: perdão e misericórdia. Perdão e misericórdia são, resumidamente, amor. Minha esposa falou isso comigo hoje de manhã. Perdão e misericórdia é amor, não é, Bernardo? É. Tanto o perdão quanto a misericórdia é amor. Só que existe uma diferença nesse amor, uma gradação. O que é perdoar? Alguém te fez um mal, seja lá o mal que for. Se arrepende disso. Acusa o seu arrependimento. Te pede o perdão e você volta a amar essa pessoa. Observe, então, que essa pessoa merece que você volte a amá-la. E o que é misericórdia? A misericórdia é você voltar a amar aquele que não merece isso. O povo do Egito não merecia o perdão, mas Deus voltou a amá-los por misericórdia. Paulo não merecia o perdão, mas Deus o amava por misericórdia. Jesus o amava por misericórdia. Papa Francisco, quando fez o ano da misericórdia, ele fez a carta, o moto próprio, Misericórdios Vultus. Né? Ele disse: Jesus Cristo é o rosto misericordioso, misericórdias vultus. Né? Jesus é tão misericordioso que ele foi ao encontro de Paulo para perdoá-lo. Na verdade, ele volta a amar Paulo, mesmo com Paulo perseguindo a igreja. E ele volta a amar Paulo, mesmo com Paulo matando os seus fiéis. Por quê? Porque ele é misericordioso. E ele mostra muito bem isso no pai. O pai não permite que o filho peça perdão, ele já o ama. E essa é a questão que talvez as pessoas não entendam. Deus é justo? É. Mas, Bernardo, me parece injusto. Por quê? É a queixa do filho mais velho. Eu sempre fiz tudo o que o senhor me pediu e eu não recebi nada. Esse safado, bagunceiro, baderneiro, bêbado, pecador, que gastou seu dinheiro com prostitutas, na farra, o senhor dá tudo para ele. Isso não é justo. O problema, pessoal, é que Deus exerce a justiça através da misericórdia. Para Deus, a justiça é a misericórdia. Essa é que é a questão que as pessoas têm dificuldade de entender. A dificuldade é entender que Deus é sempre misericordioso. Deus é sempre cuidadoso. Deus está sempre protegendo as pessoas. Deus está sempre tratando as pessoas muito acima do que a gente pensa. E aí é que mora toda a questão que as pessoas não entendem. Quando nós nos relacionamos com aquelas pessoas, principalmente as que voltam a frequentar a igreja, nós não podemos ser o filho mais velho, nós temos que ser o pai. Nós temos que exercer a nossa justiça através da misericórdia. Quando nós encontrarmos pessoas que estão fora da igreja, mas que a gente vai se relacionar, nós temos que seguir o exemplo de Deus, que a nossa justiça seja misericórdia. Mesmo que a pessoa
Não faça o que a gente acha que ela tem que fazer. Nazir, boa noite, paz e boa tarde, paz e bem. Mesmo que a pessoa não faça o que a gente queira que ela faça, mesmo que a pessoa não se comporte como a gente acha que ela deveria se comportar, nós vamos nos relacionar com ela lembrando que a justiça de Deus é a misericórdia, que a nossa justiça tem que ser a misericórdia, que a nossa forma de agir tem que ser misericordiosa. Como bem diz Jesus numa das bem-aventuranças: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Por isso, lembre-se, Deus exerce a sua justiça através da misericórdia. Sejamos nós também misericordiosos como o Pai. Amém? Bom, consegui me manter, né? Eu tento fazer meia hora de live, né? Então foi uma certa correria, mas eu consegui me manter nessa meia horinha, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Amanhã, pessoal, eu estou enrolado. Amanhã eu tenho que ir no médico. Então, segunda-feira não vai ter live, tá? Na terça vai. Terça vai ter, quarta vai ter, quinta não vai ter live. Por que não vai ter live? Porque é a segunda parte do estudo da cartilha de orientação política da CNBB, né? O Djalma Doraci está mandando a bem com mãozinha de oração. Essa cartilha de orientação política da CNBB existe desde 2008, sai em cada eleição. Eu já li todas. Toda vez que sai, eu vou lá e compro. Né? Dessa vez eu comprei um monte logo. Então, se você quiser vir no segundo encontro para conversar sobre essa cartilha comigo, com quem estiver lá, refletir um pouco. Né? Bernardo, mas fala em qual candidato eu devo votar? Não, não. Cartilha não é uma cartilha de orientação partidária, uma cartilha de orientação como se comportar na política, como se comportar nessa eleição. Então, se você quiser participar, né, dá um pulinho lá, quinta-feira, logo depois da missa das 6, tá? Inácia, Nazir está mandando boa tarde. Boa tarde, Nazir, tudo bem? Bom, pessoal, eu vou me despedir deixando a minha bênção e marcando o encontro com vocês na terça-feira. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Hoje e sempre, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Até terça, tá? Terça-feira a gente se encontra. Até lá, beijos e bênçãos.